Boa noite, irmãs e irmãos. Eu acho que o privilégio de nós compreendermos que fomos escolhidos por Deus não tem preço, não tem, é uma graça muito grande, né? Uma alegria muito grande. Sabemos que tudo está nas mãos de Deus. E é um pouco do que nós vamos ver nessa noite. Ao falarmos agora sobre Romanos 8, a última parte de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31 até o 39. Nós vamos ver exatamente isso, o grande amor de Deus, que é o amor eletivo, é ativo, e ele agiu ele operou, esse amor operou para a nossa salvação. Nós somos escolhidos. Então vamos lá, Romanos 8, vamos ler, de 31 a 39. 33ª parte, irmãos. Estamos aí, caminhando lentamente, mas firmes em Romanos, né? Vamos lá. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, vejam, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Pai, que alegria, Senhor, nós chegarmos a um ponto como esse aqui dessa carta. Senhor, que palavras são essas, Senhor? Que palavras que motivam, Senhor, que aquecem o nosso coração. Ó Deus, muito obrigado, porque são esses trechos das Escrituras que fazem com que novamente o nosso sangue bombeie de novo em todo o nosso organismo, para que levantemos e prossigamos firmes para essa carreira que o Senhor nos propôs. Muito obrigado, porque são trechos maravilhosos, trechos poderosos, palavras poderosas como essas, que fazem com que a tua igreja prossiga caminhando no mundo hostil. E é o que pedimos a Ti nessa noite, que essas palavras aqueçam o coração de cada um aqui de nós nessa noite, que essas palavras nos fortaleçam e levantem os nossos joelhos trôpegos, para que façamos veredas direitas para o nosso caminho, para que aquele que vem atrás também não se desvie. Ó Deus, ajuda a Tua igreja, Senhor, fortaleça a Tua igreja, Senhor, reanima a Tua igreja. Te louvamos, Senhor, por podermos abrir as Escrituras exatamente aqui nessa noite. Que graça, Senhor. Que o Espírito Santo se aproprie dessas verdades e coloque dentro de nossos corações, das nossas mentes, para que nós possamos ser transformados, profundamente tocados por essas palavras motivadoras do Teu Espírito. Senhor, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém, Pai. Amém. Irmãos, muitos dizem que realmente o capítulo 8, ele é o capítulo que é o ponto culminante, né, dessa montanha que é a carta de Romanos. Já é algo maravilhoso, totalmente complexo e tem muito conteúdo aqui, teológico, muita orientação para a igreja. A carta de Romanos é a carta
que o Espírito Santo usou profundamente para tocar nos grandes reformadores, naqueles que realmente são os pais da igreja. A carta de Romanos tem um cunho muito especial, não só no Novo, mas no Novo Testamento, e não só na era da igreja primitiva, mas em todos os tempos. Romanos é uma carta maravilhosa. E o capítulo 8 dela tem realmente um conteúdo diferenciado, vocês percebem, né? E aqui nós chegamos no fim desse capítulo, preparando para mostrar, Paulo já vai mostrar na sequência a eleição de Deus, né? O propósito de Deus na eleição. Ele vai mostrar ali que realmente é Deus quem faz tudo e Ele escolhe quem Ele quer. E esse término dessa carta, desse capítulo, Paulo mais uma vez quer motivar os seus irmãos, leitores dessa carta lá de Roma, ao receberem essa carta. Ele quer que a igreja de Roma, como também nós, o Espírito nessa noite nos agracia com isso, para que a igreja se fortaleça, para que a igreja não desanime diante das lutas do dia a dia, para que a igreja ganhe ânimo e não esmoreça, não abandone sua fé e seja fiel até a morte. Esse é o objetivo de Paulo e, acima de tudo, do Espírito Santo. Então nós vimos, fazendo uma breve recapitulação, do versículo 28 a 30, semana passada, nós vimos que Deus está pessoalmente agindo, ou seja, Ele está trabalhando, Ele mesmo, Deus, está trabalhando através de todas as coisas que podem existir no universo criado, para o bem dos eleitos, para o bem de um povo que Ele quis que fosse beneficiário da sua bênção e da sua obra. Ele tem um povo exclusivo, e Ele está fazendo uma obra. Todas as coisas estão contribuindo, Deus usando tudo para o bem do seu povo, do povo eleito. E o maior bem que nós vimos também na semana passada é que Deus está nos transformando à imagem do nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Esse é o bem de Deus. Então, na concepção humana, a gente às vezes pode pensar, mas peraí, que bem é esse? Eu não tenho tudo o que eu quero. As coisas que eu gosto nem sempre eu consigo. Meus projetos nem sempre são concretizados. E aquilo que eu desejo no meu coração de homem, muitas daquelas coisas não são concretizadas. Que bem é esse? Então, Paulo deixou bem claro, existe um bem maior. E o maior bem é fazer com que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Conformes Jesus Cristo. Conformados à imagem do filho mais velho, do nosso irmão mais velho, do primogênito, que é também o unigênito do Pai, né? Então esse é o bem de Deus, todas as coisas estão trabalhando para isso. Deus já tem tudo isso concretizado em seu coração, vimos também isso. Todas as coisas já estão concretizadas no coração de Deus. Nós vimos que para Deus não há o amanhã, tudo para Deus, para um ser eterno como Deus, só tem o hoje. E para Deus, tanto aquele que foi predestinado na eternidade passada, também já está glorificado na eternidade futura, porque para Deus só tem o hoje. E nada, isso prova para nós que nada pode frustrar os seus planos. Ora, se Deus, o Todo-Poderoso, já disse que eles foram predestinados, foram chamados, justificados e por fim serão, e também já estão glorificados no passado, quer dizer que para Deus, então, já está tudo certo, já está tudo concluído, e nada pode frustrar o seu plano. Esse é o plano de Deus, o decreto eterno de Deus para com seus eleitos. Nada pode frustrar. E ele termina isso, falando isso no versículo 30. Por isso, então, os crentes de Roma tinham que guardar duas coisas em seus corações. Nós vimos também a semana passada. Quais eram essas duas coisas diante desse trecho, do versículo 28 a 30? Vencemos a timidez com a alegria da segurança da salvação, que está nas mãos de Deus e não nas nossas. Se a salvação está nas mãos de Deus, nós temos segurança e por isso a gente continua caminhando. Não somos intimidados com as perseguições, ainda que elas sejam terríveis. Nós somos fortalecidos e a alegria da certeza da salvação nos impulsiona e nos livra do medo de nós estarmos aí vivendo uma vida cristã normal nesse mundo. Segunda coisa que os crentes deveriam guardar, e nós também,
é que nós vencemos a libertinagem com temor e responsabilidade, sabendo que a nossa santificação de agora, que nos levará à glória futura. É a nossa santificação de agora que nos levará à glória futura. Então isso também proporciona temor em nossos corações. Tipo assim, eu sou eleito, Deus me predestinou para isso, então eu vivo do meu jeito, fazendo as coisas todas, quebrando princípios de Deus, continuo no pecado, eu vou ser glorificado mesmo. Negativo. Se alguém tem esse pensamento é porque ele não é de Deus. Ele ainda não foi salvo. Ele ainda não foi tocado pelo verdadeiro evangelho. Se ele acha que ele pode viver do jeito dele, é porque ele não é de Cristo ainda. Ele não foi salvo, não foi regenerado. Porque regenerado, ele abomina aquilo que Deus abomina, principalmente o pecado. E ele quer viver uma vida santa para o agrado do Pai. E agora Paulo vai, nessa sequência, nesses versículos que nós vamos estudar hoje, ele vai continuar falando sobre as mesmas coisas, mostrando algumas provas, algumas evidências disso. Paulo está explicando, vai passar a explicar agora para nós, como ele estava explicando para Roma, que todas as coisas que operam juntas para o bem dos eleitos, existe uma causa única e soberana para todas essas coisas. Existe um motivo, existe uma causa para que todas essas coisas cooperem para o bem dos eleitos. E aqui nesses versículos que nós vamos estudar, a gente observa que a causa única, a causa que está evidente aqui, é o amor invencível, o amor imutável, o amor eterno e o amor soberano de Deus. É o amor que garante tudo isso. E ele vai mostrar para nós, a partir do versículo 31, vamos lá. Ele diz assim, é interessante, né? Paulo, grande comunicador, ele escreve aqui, e agora, ele, mais uma vez, ele usa o recurso aqui da pergunta retórica, algumas perguntas retóricas, né? Paulo é um grande comunicador, ele está usando então esse recurso linguístico. Ele faz algumas perguntas. Ele quer realmente cravar, ou gravar no coração dos seus leitores, e chega a nós nessa noite, essas verdades. Então ele vai fazer algumas perguntas, parece que para que a gente possa pôr as nossas minhoquinhas aqui, o tico e o teco, para funcionar, para que a gente pense nessas coisas. E essas perguntas então levam a gente a raciocinar, a pensar. Ele começa, que diremos, pois, à vista destas coisas? Ele quer dizer o seguinte, como nós vamos reagir à vista de todas essas coisas que Paulo disse? Quais são essas coisas? Começa no versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem dos eleitos. Versículo 29, que Deus de antemão já conheceu e predestinou para que eles sejam conformes Jesus Cristo, que eles sejam a imagem de Jesus Cristo. E por último ele diz que para Deus, Deus predestinou, Deus chamou, Deus justificou e Deus também glorificou. À vista de tudo isso, o que nós vamos fazer? Chega no versículo 31, essa é a pergunta. O que nós vamos fazer à vista de tudo isso? Qual é a nossa reação? Como deve ser a nossa reação? Vamos ver. Essa é a pergunta então. Então Paulo está usando novamente esse recurso. A primeira reafirmação, porque ele já vem falando disso, ao longo do capítulo 8, a primeira reafirmação de Paulo é que Deus está a favor dos crentes, ainda no versículo 31, Deus está a favor dos crentes, e quem poderá ser contra eles, né? Ele diz aqui, a segunda pergunta ainda no versículo 31 se Deus é por nós, ou seja, o nós aqui, significa os eleitos, não é toda a humanidade, é a igreja. Se Deus é por nós, seus escolhidos, quem será contra nós? Ele faz uma pergunta que a resposta é única. Ninguém pode ser contra nós. Agora, não quer dizer que não existam inimigos, não quer dizer que não tenha pessoas ou seres que são contrários e opositores à nossa fé. Paulo não está dizendo assim, ninguém é contra nós. Não, ele não é isso que ele diz. Ele está falando assim, em outras palavras, ainda que haja alguém contra vocês, como há muita gente contra a igreja, contra os eleitos, Satanás é o nosso inimigo, e ele nos acusa o tempo todo.
diante de Deus. Mas ele diz assim: quem será contra nós? Se Deus é por nós, não é? Então, embora tenhamos muitos inimigos e contrários ao crente, contrários à nossa fé, nenhum supera o poder do nosso protetor. Ele diz assim: é Deus quem está a favor de vocês, é Deus quem protege vocês. Se é Deus que está guardando vocês, quem pode tocar em vocês? Quem pode fazer alguma coisa para desviar vocês do propósito de Deus? A resposta é: ninguém. Nada, nem ninguém. A resposta é essa, para o versículo 31. Versículo 32, a segunda coisa, ou a segunda reafirmação de Paulo, é que o amor de Deus garantirá provisão necessária, suficiente ao crente. Versículo 32, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, começa do maior, né? Ele já deu por vocês o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Ele não poupou, antes por todos nós o entregou. Porventura, por acaso, não nos dará graciosamente as coisas menores? Ou com ele todas as coisas? Se Deus deu o maior, o presente maior, mais caro, mais difícil, Ele deu o Filho a nosso favor, para morrer por nós, como não nos dará a comida, o ar que nós respiramos, a roupa que nós vestimos, os cuidados desse mundo? Ele está falando agora de provisão, a provisão necessária. Pode ser que nós não tenhamos tudo o que queremos, mas nós teremos tudo o que precisamos. Isso precisa ficar claro para o nosso coração. Então aqui ele está falando de provisão. Então a segunda coisa que Paulo afirma, então, é que o amor de Deus garantirá provisão necessária e suficiente ao crente, no tempo presente, no hoje. Enquanto o crente caminha nesse mundo hostil, como um peregrino, ele não chegou em casa ainda, mas o que ele pode ter certeza é que Deus vai garantir o seu sustento, porque Ele deu o que era mais caro. As outras coisas são, desculpa o termo, merrequinha, em comparação com o que Ele fez já de doação. Ele deu o Filho, o seu Filho. Como não nos dará as outras coisinhas? Para Deus isso é coisinha, irmãos. E Ele dará. Deus já entregou um tão maior, que é o seu Filho. Nos dará. E Ele diz, graciosamente, é de graça, Deus supre, com graça. Com graça, Ele quer dizer com prazer. Deus faz isso com prazer, porque somos eleitos. Ele nos ama, por amor. Ele faz isso. Ele faz com graça. Não é por obrigação, Ele faz de forma prazerosa. Deus é um Deus que tem prazer em ser generoso para com seus eleitos. Deus é um Deus que tem prazer em doar. Por isso que Ele ensina que nós aprendamos com Ele a sermos generosos uns com os outros, para que nos doemos uns aos outros, para que repartamos uns com os outros a semelhança dEle. Ele não poupou o seu próprio Filho, Ele deu o que Ele tinha de melhor a nosso favor. Então Ele ensina, olhem para mim como seu Pai, e sejam generosos como eu, entre vocês como irmãos. Ele nos ensina isso. Depois, a terceira coisa que Paulo fala, versículos 33 e 34, aqui tem duas coisas, mas eu vou juntar as duas. Versículo 33 e 34, a terceira coisa que Paulo afirma é que o amor de Deus já livrou o crente de toda a acusação e resultante condenação. Quando há uma acusação, provavelmente, se houver provas para condenação, há uma condenação, então. É resultado da acusação. E ele diz no versículo 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele faz a pergunta. Versículo 34, quem os condenará? Então quem vai acusar para que eles sejam condenados? Juntando as duas perguntas, né? É isso que Paulo quer dizer. Quem vai fazer isso? E interessante que ele mostra o sacrifício. Paulo mostra no versículo 34 o sacrifício de Cristo. Embora ele diga no versículo 33, é Deus quem os justifica, é o Pai quem os justifica. Mas no versículo 34 ele diz, é Cristo
Jesus quem morreu, quer dizer, já está consumado. Quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Não, ele não só morreu, ele ressuscitou por vossa causa, para a sua justificação, ó igreja. E ele diz então, o qual está à direita, olha, mais ainda, está à direita de Deus e também intercede por nós. Então ele está dizendo assim, o Pai e o Filho estão juntos nessa justificação, nessa intercessão ou nessa obra, para que não haja nenhuma acusação e consequente condenação dos eleitos. Não há mais. Porque é o próprio juiz, se formos olhar, o próprio juiz que vai julgar a causa é o nosso advogado de defesa. Ele nos defende, ele intercede por nós. Abram comigo 1 João, capítulo 2, 1 e 2. 1 João, capítulo 2, 1 e 2. É interessante, João fala ali dos filhinhos, né, chamando-os como se os crentes fossem filhos dele. Ele diz, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que não é que o crente não peca, não é que o crente não peca, mas se ele pecar, ele tem um advogado, e esse próprio advogado é o juiz que julga a causa. Você quer coisa mais garantida do que isso? 1 João, capítulo 2, ele diz isso. E quando ele fala que não é propiciação somente pelos nossos, ou seja, pelos nossos próprios, que é da igreja, pecados, pelos nossos próprios, está falando da igreja que João enviou a sua carta circular, era uma carta para circular numa região da Ásia, mas não é só por nós, mas pelos crentes do mundo inteiro. Ele não está falando que são os homens do mundo inteiro, mas são os cristãos que creem em Jesus do mundo inteiro. E ele diz que é Jesus Cristo um advogado, e Paulo está falando quase a mesma coisa aqui no versículo 34. Ele diz que é Cristo quem está à direita de Deus Pai e intercede, ou seja, Ele nos defende junto ao Pai. Então, Paulo, mais uma vez eu digo, repito, ele está querendo trazer muita segurança para o crente. Por quê? Porque vem chumbo grosso para a igreja. O tempo todo, a história nos mostra. E para nós, nesse presente século, não é diferente. Nós precisamos de texto como esse, para que a condenação não nos ataque, para que a gente não esmoreça, para que a gente não enfraqueça, para que o nosso serviço cristão continue forte, ativo, frutífero. Então nós precisamos de palavras como essa. É o que Paulo está falando aqui. Está aqui, outra folha. Então, irmãos, a gente entende que Jesus, o próprio juiz, o Filho, Ele é o nosso advogado. Que segurança então nós temos, não é? E não é também, como a gente viu anteriormente, não é que não haja inimigo para acusar. Não, existem gente para acusar. E existem motivos para sermos acusados. Não é que nós não temos, ou não estamos, nós estamos acima de qualquer suspeita. Nenhum crente está acima de qualquer suspeita. Não tem um justo sequer. Por si só, não. Nós somos justificados pela justiça de Cristo. Mas ainda assim somos miseráveis pecadores. Então, não é que não haja nenhum motivo de acusação para a nossa condenação. Não é que nós estamos acima de qualquer suspeita, mas é que o próprio juiz, graciosamente, amorosamente, porque ele quis, porque ele elegeu um povo, ele justificou esse povo. E esse povo, então, não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês se lembram qual é o texto? Qual é esse versículo? Qual é esse versículo? Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus? Romanos 8:1. Romanos 8:1, ele começou a falar sobre isso, e aqui ele está confirmando. Por quê? Porque Deus o justifica. Versículo 33, versículo 34, porque foi Cristo quem pagou a dívida está paga, Deus é justo, Ele não cobra duas vezes a mesma dívida. Ele não cobra duas vezes a mesma dívida. Se alguém já pagou, Jesus pagou, está pago, não devemos mais nada. Então, com isso, ele fortalece os irmãos de Roma.
A quarta coisa que Paulo afirma agora, versículos 35 a 39. O que é que Paulo fala agora? Agora ele diz, essa quarta coisa que Paulo afirma, nós vamos juntar aqui algumas, mas focando aqui no principal, é que o amor de Deus é que nos faz vencedores sobre os sofrimentos do tempo presente. É o amor de Deus que nos dá vitória sobre a dor, a perda, o sofrimento, a tribulação, a perseguição e até a morte. É o amor de Deus que nos dá essa vitória. Ele então vai falar sobre isso. Paulo está apresentando aqui duas listas, vocês perceberam? Versículo 35 tem uma lista de algumas coisas que podem, talvez possam nos separar do amor de Deus, mas a resposta é: não vão, não. Versículos 38 a 39 tem uma segunda lista. Nessa primeira lista, o que nós encontramos aqui? A primeira lista que Paulo passa para nós, versículo 35, são os sofrimentos deste mundo, no tempo presente. Os sofrimentos, a gente poderia dizer, mais ou menos assim, aqueles que são perceptíveis, ou que são mais presentes no ser humano hoje, né? Que nós temos mais sensibilidade. Então ele diz assim, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Bom, a resposta já é nada, né? Mas ele faz algumas sugestões. Ele sugere algumas coisas. Será a tribulação? Tribulação aqui significa o sofrimento em geral. É como ele diz assim, qualquer tipo de sofrimento, tribulação na Bíblia quer dizer isso. Qualquer tipo de sofrimento que realmente abate o ânimo do crente, né? Tribulação é um sofrimento em geral. Todo tipo de sofrimento, toda espécie de sofrimento, né? Será isso? Não. Segunda coisa que ele sugere, angústia. O que é angústia? Angústia é um sentimento produzido pela dúvida ou pela dor que já existe por causa de um sofrimento. Existe uma dor, então aquilo traz uma angústia, é um sentimento, é algo interior, não é? Ou quando existe uma dúvida do futuro, uma coisa incerta, você não tem certeza do seu futuro, alguma coisa que você tem medo, aliás, nasce então o medo, é a angústia. Angústia é isso. É você ficar com preocupações excessivas com algumas coisas que estão ao seu redor, né? Isso é produzido dentro de nós, a angústia. Será que ela nos separa do amor de Cristo? Resposta, não. Terceira coisa, perseguição. Perseguição aqui bem dirigida ao povo de Roma, não é? Porque Roma, os cristãos foram imensamente perseguidos, não é? Então Paulo escreve, será a perseguição? Essa perseguição também nos atinge hoje. Não é? Qual crente que não é perseguido quando quer viver piedosamente, não é? Você quer viver piedosamente e aí a sociedade ao seu redor vai de alguma forma te hostilizar, não é? Vai te desanimar, vai tentar te desanimar e vai tentar dizer para você que você é uma bobagem imensa viver como cristão, não é? E, enfim, você vai sofrer perseguição, talvez nem tanto como aquele tempo dos romanos, mas aqui a perseguição seria isso, são ataques de inimigos contra a nossa fé, contra a fé cristã. Isso é perseguição, também nos dias de hoje, encaixa isso. Terceira coisa, a quarta coisa, a última, que a gente junta tudo o restante aqui do versículo, e são os resultados da perseguição. Quais são os resultados da perseguição? Naquele tempo, na época de Paulo e dos romanos, era fome, nudez, perigo ou espada. O que quer dizer isso? O governo era hostil, a espada significa a espada do governo, que poderia levar à morte. A espada significa morte. Ainda que eles não fossem culpados de nada, mas só por viver como cristãos, eles estavam sujeitos à morte. A espada aqui significa morte. Se não for a morte, pode ser fome. Por quê? Porque eles eram também deixados de lado, eles não tinham direito nem de comprar as coisas no mercado às vezes. Às vezes os parentes deles, que eram judeus, que permaneceram no judaísmo, eles expulsavam os judeus que se converteram ao cristianismo de suas famílias. Então eles deixavam de ter acesso à comida, acesso à roupa, aí vem a fome, né? Vem a nudez, que está aqui, né? Não tinham roupa, eram mendigos naquela época, por conta da fé em Cristo. Então tudo isso é resultado da perseguição, né? O perigo é muito amplo aqui, né? É tudo que pode afetar alguém e levar à morte,
depois vem a espada, que é a morte. Então essa é a primeira lista, são coisas presentes mais perceptíveis. Versículo 36, ele diz assim, 36, 37, Paulo cita, primeiro ele começa citando o Salmo 44, versículo 22. O Salmo 44, versículo 22 diz, como ele transferiu aqui, ele transcreveu, como está escrito, versículo 36, né? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, ou todos os dias, também é a mesma coisa. Né? Todo dia nós somos entregues à morte, por amor de ti. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Se você pega o contexto do Salmo 44, ele foi escrito pelos filhos de Corá, da raiz dos levitas, uma das 12 tribos de Israel. E ali, aquele povo que escreveu esse salmo é um salmo de lamentação, o Salmo 44. E o Salmo 44 expressa o entendimento de um pequeno povo remanescente de Corá, que permaneceu fiel a Deus, apesar da perseguição que eles estavam sofrendo. E eles começam a escrever assim: eu sei, Senhor, que não foi com o nosso braço forte, não foi com a nossa própria espada, não foi com as nossas mãos, não foi com a nossa sabedoria, não foi porque nós éramos muita gente, que nós conquistamos, que os nossos pais conquistaram essa terra, a terra prometida. Mas foi a tua mão, Senhor, que conquistou. E eles começam a dizer: mas nós estamos em angústia porque somos perseguidos. Acabamos sendo infiéis, mas esse povo se arrependeu, os coraitas se arrependeram. E clamam a Deus: Senhor, perdoa-nos. Olha a nossa humilhação, como nós estamos aqui. Então esse é o contexto do Salmo 44. E eles então pedem ajuda para Deus. Qual é a ajuda que eles pedem? Para que eles não se desviem de Deus. Gente, que pedido é esse? Para que eles não apostatem da fé no Deus Jeová, lá do passado, no Deus dos israelitas. E abram comigo o capítulo 44 de Salmos, para a gente ver o versículo 3. Esse versículo 3, eu acredito que é a base do que sustentou eles no meio da angústia, semelhante ao que Paulo está fazendo aqui aos romanos. Olha o versículo 3 do Salmo 44. Versículo 3 diz assim: pois não foi sua espada, está falando da espada dos pais deles, né? Dos pais, dos coraitas, que entraram na terra prometida, aliás, a toda a tribo de Israel. Não foi a nossa espada, a espada dos nossos pais, que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua, está falando de Deus aqui, a tua mão direita, a tua destra, e o teu braço, o braço de Deus, e o fulgor do teu rosto. Agora, qual o motivo de tudo isso? O que está escrito no finzinho do versículo 3? Porque te agradaste deles. Tem alguma outra versão aí diferente? Porque te agradaste deles. Sabe o que os filhos de Corá estão dizendo aqui? O Senhor fez isso porque o Senhor os amou. Ponto final. Porque o Senhor os amou. Esse é o motivo. O amor eletivo de Deus, o amor de Deus escolheu um povo. E por causa dessa escolha e desse amor, Deus cuidou desse povo. E eles conquistaram a terra, eles foram vitoriosos, viram? Não foi o braço deles, nem a espada deles, que lhes deu vitória, mas quem deu a vitória foi o amor de Deus que operou a favor deles. Operou em prol dos coraitas, e eles então se tornaram o remanescente da época. Lembram que de épocas em épocas tinha o povo que era chamado de povo remanescente. Alguns de Israel apostatavam, iam para o mundo, iam para a idolatria, mas sempre tinha um remanescente. Quem era aquele remanescente? É o povo que Deus preservou. Por que preservou? Porque Ele o amou. Eles não tinham nada melhor que os outros, simplesmente porque Deus os amou. Então é essa questão aqui, é a mesma coisa, por isso que Paulo usa o Salmo 44, Paulo foi certeiro, o Espírito Santo foi maravilhoso aqui, usando Paulo para trazer um contexto exatamente parecido, né, com o povo no passado, e ele encaixa aqui para Romanos. Foi por causa do amor que eles permaneceram e perseveraram, e foram vitoriosos, e a vitória aqui, irmãos, a vitória que ele fala no versículo, vamos voltar para Romanos agora, Romanos 8,
Versículo 37. Qual é essa vitória? Somos mais que vencedores. Somos vencedores sobre o quê? Quer dizer, somos vitoriosos, que nós não teremos mais pobreza, né? Nós teremos tudo o que nós queremos, né? Nós teremos perfeita saúde. É isso? Vencedor é isso? Negativo. Que nós não teremos mais problema na vida, nós não teremos mais decepções no mundo. Isso é ser vencedor? Segundo alguns evangelhos, é. O evangelho da prosperidade menciona que é isso. O crente não pode sofrer, o crente não pode ficar doente, o crente não pode perder o emprego, o crente não pode ficar pobre, o crente não pode passar por crises. Se ele fizer isso, ou ele não é crente, ele não tem fé, ou a fé dele é muito pequena e ele está em pecado, ou ele está em pecado. Nada disso. O que o mais crente tem é sofrimento. É o que ele diz aqui. Então, o que seria ser vencedor? Ser vencedor é permanecer fiel a Deus e não apostatar da fé, não abandonar a fé, ainda com toda essa dor, com todo esse sofrimento, com toda essa angústia, com todo essa dor, já falei, né? Com tudo isso, é não abandonar a igreja, não abandonar a fé, não abandonar o seu Deus. Isso é ser vencedor, permanecer fiel a Deus até a morte. Percebam que ele usou a espada como sinônimo de morte no primeiro versículo, né, 35, e ele vai usar também depois no versículo 38. A morte, literalmente, ele vai falar de novo da morte. Né? Então, é isso, versículo 37, ele está então dizendo que, ele está concluindo que a vitória do povo de Deus é por causa do amor eletivo de Deus. Eu quero ler com vocês, abram comigo rapidamente, Deuteronômio capítulo 7, isso está lá desde o começo, sempre foi assim o povo de Deus. Deuteronômio 7, diz assim, capítulo 7, versículos 7 e 8, isso aqui é desde o início, veja o que Moisés ensinou para o povo, deixou claro para eles. Versículo 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque éreis o menor de todos os povos. Quer dizer, era um povinho, era um populacho, era um povinho fraco. Não tinha nada de excepcional no povo de Israel. Deus escolheu esse povo de Israel, não porque eles eram poderosos, fortes ou numerosos. Versículo 8 está a resposta, mas ele escolheu esse povo porque o Senhor vos amava, simplesmente. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos guardou e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, a resposta é, por que o Senhor guarda o seu povo? Porque o Senhor os amou. Simplesmente. É o amor eletivo, poderoso, eterno, invencível de Deus para com o seu povo. Então, essa é a resposta aqui. Não é? Somos vencedores por causa do amor, né? Versículo 37, em todas estas coisas, ou seja, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, e pode acrescentar mais um monte de coisa aí que você pode ter, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, mas por meio daquele que nos amou, por amor, por causa dele, porque ele nos protege, ele nos preserva, ele faz com que nós perseveremos, e sejamos vencedores diante daquilo que quer nos afastar de Deus. Porque a angústia e a tribulação, dependendo da grandeza, da intensidade e da durabilidade, da duração da tribulação, às vezes a gente fica enfraquecido na fé, irmãos. Ninguém é super-homem. O que é que nos mantém? O amor de Deus. O Espírito Santo que intercede na nossa fraqueza. Ele age a nosso favor, ele nos sustenta. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, que é a quarta coisa, que o amor de Deus
é que nos faz vencedores sobre os sofrimentos do tempo presente. A segunda lista. A segunda lista, a partir do versículo 38. Agora Paulo está falando de algo que é transcendente, né, que a gente não consegue perceber, porque foge do nosso mundo. Né? São os poderes do mundo obscuro do homem, ao homem. Né? São obscuros, o homem não tem muita sensibilidade, são coisas obscuras, ocultas. Né? Ele está falando aqui, a partir do versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa segunda lista, a gente pode separar qualificar de duas formas. A primeira coisa são coisas boas. Ele diz assim, nem a vida pode separar de Deus, nem os anjos são criaturas boas, moralmente boas, né? E servem a Deus, e servem os eleitos. E ele diz, a altura, nem a altura, versículo 39, né? Essa altura refere-se aos céus, está falando dos céus, as coisas elevadas dos céus. E fala de poderes, fala de príncipes ou governantes do bem, são pessoas do bem, nem eles podem nos separar do amor de Deus. Agora ele vai falar das coisas ruins, é lógico, né? É óbvio, parece que tem mais propensão de que o mal queira nos separar de Deus, né? Então ele fala, a segunda categoria de coisas, né? As coisas más, como a morte, como os principados. Esses principados já são os governantes do mal, são espíritos malignos que agem contra os eleitos, né? São os poderes, os governantes do mal. E ele fala da profundidade. Ele falou primeiro da altura, que é os céus, e a profundidade é o Sheol. Ele está falando do inferno. Então ele junta tudo isso e fala assim, ainda que seja no tempo presente, vejam o que ele diz aí no versículo 38, né? Nem as coisas do presente e nem do porvir, do futuro. Quer dizer, nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada no universo, você junta tudo isso, acrescenta mais o que você quiser, e joga lá no versículo 28, que o versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então nenhuma dessas que poderiam ser para o mal, não podem nos fazer mal, no sentido de que nos afastem de Deus. Em primeiro lugar, porque ele falou que todas as coisas cooperam para o nosso bem, embora sejam coisas ruins, algumas delas. Em segundo lugar, ele diz que nada disso pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus nos escolheu. E ainda que nós passemos por tudo isso, nós não somos afastados do amor de Deus. Eu posso ter a dor que for, mas não significa que Deus não me ame e que eu estou ainda mergulhado no amor de Deus. Então Paulo quer consolar os seus irmãos com isso tudo. Então, parafraseando aqui Paulo, o que a gente pode dizer? Que nenhuma destas coisas, ou qualquer outra criatura que possamos tocar, no versículo 35, coisas perceptíveis, palpáveis muitas vezes, sensíveis, ou coisas que nós não podemos tocar, que são essa lista, é essa lista do versículo 38 e 39, a morte, a vida, os anjos, os principados, coisas do presente, do porvir, poderes, altura, profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso dono. Senhor, aí a palavra Kyrios significa dono, proprietário, ou seja, nós somos dele, Ele pagou um preço por nós. Por que Ele fez isso? Porque nós éramos bonitos demais, Ele não podia ficar sem nós, não é isso? Não, porque Ele nos amou, incondicionalmente, Ele nos comprou. Então, porque a base da nossa vitória aqui que ele diz, ele encerra então, desse trecho de 35 a 38,
no versículo 37, ele está dizendo, perdão, do versículo 35 a 39, ele está focando numa única coisa, que nós tenhamos vitória sobre as tribulações terríveis que enfrentaremos, e talvez até a morte. Então, tudo isso, nós seremos vencedores em tudo isso por causa do amor de Deus. Por causa do amor de Deus. Nós seremos vitoriosos. Agora eu quero que você abra comigo Apocalipse, capítulo 2. Vejam isso acontecendo lá na igreja, em algumas igrejas da Ásia. Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 3. Apocalipse 3, do versículo 9 a 11. Olha o que Jesus diz à igreja de Filadélfia. Ele diz assim: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Quem são esses aqui da sinagoga de Satanás? São opositores à fé cristã. Opositores à fé cristã. E dentre esses estavam desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são. São pessoas que se declaram mestres cristãos, e não são. Para nós, né? Aplicando para nós hoje. São pessoas que se dizem pastores e ensinadores do Evangelho, mas não são. São da sinagoga de Satanás. Esses, eles mentem, vejam no versículo 9 ainda, né? Que não são, que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés. E, agora, olha, e conhecer que eu te amei. Eu te amei. Nós, a igreja, será vitoriosa e contra todos esses opositores à nossa fé, por causa do amor de Deus. O amor de Deus nos preserva. Ele protege a igreja contra os ataques de Satanás e seu exército. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Deus prometeu, Jesus prometeu, que guardará a sua igreja. Ele guardará a sua igreja. Semelhante ao que Paulo está querendo inculcar na cabeça dos romanos. Deus vai guardar a igreja, apesar do sofrimento, da tribulação, da nudez, da fome, da espada, da morte, dos poderes que podem aparecer, contrários à igreja. A igreja será preservada. Segundo texto aí de Apocalipse ainda, capítulo 2, acompanhem comigo, do versículo 10 e 11. Capítulo 2, 10 e 11, fala semelhante aqui, olha, para a igreja de Esmirna. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Quer dizer, vai ter tribulação, não é? Vai ter tribulação. Para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Quer dizer, a igreja não está isenta de tribulação, mas ela tem um tempo determinado, 10 dias. Aí a tribulação passa. Aí Jesus diz, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Agora olha a exortação, olha o fruto. Versículo 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então há uma promessa. Há uma promessa que vai ter um sofrimento, mas esse sofrimento passa e a segunda morte não vai ser, ou seja, a morte eterna não será, a igreja não passará por ela, não sofrerá esse dano. Tudo isso por causa do amor eletivo de Deus, o amor que nos escolheu. O versículo 34, voltando lá em Romanos, versículo 34, quando ele fala, versículo 33, Paulo menciona aqui a palavra eleitos. Perceberam aí a palavra eleitos? Eu gostaria só de fazer uma observação aqui. A palavra eleitos, que significa escolhidos, no grego, eklektos, significa escolhidos. Eles foram escolhidos por causa do amor de Deus.
Vocês viram lá em Deuteronômio, não é porque existia alguma coisa que Deus viu que nós faríamos ou que nós teríamos fé nele. Não, ele nos escolheu, e esse é o assunto das próximas aulas, que é difícil também. Por que Deus se aborreceu de Esaú e escolheu Israel, Jacó? Por quê? É um texto polêmico, difícil, mas é importante. A igreja precisa aprender o que significa o amor eletivo de Deus, para que nós saibamos evangelizar corretamente. Então ele diz que aqui eles são eleitos de Deus. Se Deus escolhe alguém, ele não rejeita jamais. Eleito aqui, diferente de alguma coisa que eu vou ter um aviso aqui no final sobre eleição, mas é diferente da nossa eleição. Deus escolheu não porque viu alguma coisa de bom em nós, mas Deus escolheu porque ele quis, e ponto final. Como nós ouvimos os hinos que nós cantamos hoje, fomos escolhidos pela graça e pelo amor, e só. Existia alguma coisa de bom em nós? Não. Então esses escolhidos aqui tem que rodar na nossa cabeça. Nós somos eleitos. A palavra eleito é uma palavra que nós temos que ter um conhecimento bastante bom a respeito do termo eleito na Bíblia. Escolhido. O que é que significa isso? Não é? Porque é o resultado de ser escolhido, é que nada pode nos separar do amor dele, porque nós somos escolhidos. Porque nós somos escolhidos, todas as coisas cooperam para o bem dos escolhidos. Deus tem os seus olhos voltados para os escolhidos. No fim das contas, vai sobrar Cristo e os escolhidos, e ninguém mais. O resto vai ser lançado no fogo do inferno. Quem vai sobreviver e quem vai curtir a glória futura? Cristo com seus escolhidos, a igreja, e ninguém mais. Não vai ter uma terceira opção. É inferno e condenação total para os incrédulos, e glória futura, prazeres eternos, incalculáveis, insondáveis para os eleitos. E ponto final. Concluindo, a morte, que Paulo chama de o último inimigo a ser vencido em Coríntios, Paulo diz que a morte, aqui no texto, aliás, diz que a morte, a que todas essas coisas podem conduzir para a morte, para aparentemente o mal, o fim dos eleitos, não é a pior coisa que pode acontecer para o ser humano. A morte, por isso que os cristãos às vezes passam o perigo de morte. Quantos cristãos não morrem por causa da sua fé? Quantos cristãos não são assassinados porque são propagadores do Evangelho? Quantos cristãos não são perseguidos e já foram, né, e sofreram a morte? Mas a morte é o fim? Não. A morte parte de uma continuidade eterna. A morte é uma separação física apenas. Então a morte não é a pior coisa que pode acontecer para o ser humano, mas a pior coisa que pode acontecer ao homem é terminar a sua vida sendo inimigo de Deus, e nós não somos mais inimigos de Deus. Nós temos paz com Deus, Deus é o nosso Pai, já não temos mais condenação nenhuma, Deus é que nos justifica, Ele nos fez seus filhos, Ele enviou o seu Espírito para falar dentro do meu coração: você é meu filho. O Espírito fala para mim, testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Por isso eu posso falar para o meu papai: Abba, Pai, me ajuda, papai, socorro, papai, está difícil. Eu posso conversar, chorar no colo do papai. Então, nós já não passamos mais por isso, não temos mais esse problema. Uma coisa importante, por isso que palavras como essa também aquecem o nosso coração pelas almas que ainda estão perdidas, por aqueles que ainda não estão desviados da fé, ou que nem ouviram ainda a fé. Por quê? Porque nós estamos vivendo a paz com Deus, mas eles não. Então isso aquece o coração para que nós preguemos o Evangelho, para que nós falemos de Deus e do amor de Deus, que nos dá paz com Deus, para outras pessoas. Então, outra coisa que nós olhando para o amor de Deus, a gente vê então, depois de tudo isso, que nada pode nos separar do seu amor, o amor eterno de Deus,
por nós, que Ele provou, mandando o seu unigênito morrer por nós na cruz, o que poderia dar errado nesse plano? Se Ele deu Jesus, o seu Filho, o que poderia dar errado nesse plano? Isso tem que nos consolar, irmãos. Nós temos que pedir para Deus: Senhor, usa essa palavra para me consolar. Eu não posso mais ficar intimidado com a situação. Eu não posso mais ficar deprimido por causa dessa situação. Por isso, então, outra coisa, diante disso tudo, a salvação que Deus nos deu por sua graça e pelo seu amor não pode ser perdida. Uma vez eleito para sempre, não se perde salvação. Se alguém desvia da salvação, é porque ele nunca foi salvo. Ele teve uma experiência, uma pseudo-experiência com Cristo, com uma pseudo-fé, uma fé falsa. Parecia, mas não era, que nem Denorex, não era cristão. Por isso ele se desvia e nunca mais volta. Na verdade é isso. Não tem quem caia da salvação. Não existe isso. Não se perde a salvação, jamais. Então isso tem que ser consolador ao nosso coração. Por último, a gente aplica agora de uma vez por todas. A pergunta volta, do versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Ou como reagiremos diante de tudo isso que nós ouvimos nessa noite? Como que você reage? Como que eu vou reagir? A nossa reação, então, deve ser de amor fiel ao nosso Salvador. Nos apegarmos a Ele. Abandonarmos os nossos vícios. Abandonarmos os nossos pecados. Abandonarmos a nossa vidinha imoral. Abandonarmos tudo aquilo que nos faz infiéis e adúlteros contra o nosso amado noivo. Abandonarmos a vida de pecado. Nos apegarmos a Ele em amor, porque Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, ele diz que é o amor de Cristo que nos constrange. 2 Coríntios 5,14, ele diz que o amor de Cristo é que nos constrange, e constranger quer dizer que nos impulsiona, é porque João diz que porque Ele nos amou primeiro, é porque nós o amamos. Então é a reação do homem, do crente verdadeiro, é amar, e amar significa honrar, viver de modo digno, para a glória dEle. Irmãos, parece que são palavras vazias, mas viver de modo digno é a reação ao amor eletivo de Deus. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Se nós não buscarmos a santificação, qual é a prova de que eu sou eleito? Mostra a tua fé sem obras. Tiago diz para mim, para você. A obra aqui é o amor a Deus. Eu amo. Eu quero viver de modo digno. Eu quero abandonar tudo aquilo que fere a santidade de Deus, porque eu também sou santo como Ele é santo. É viver apegado a Deus, em pureza moral também, apegado à sua palavra, amar a sua palavra, estudar a sua palavra para praticar a sua palavra. É viver num serviço diligente à igreja, é se dar para o reino de Deus. Isso é amar o meu Senhor, o meu Salvador, que tanto me amou, como prova esses versículos de 31 a 39 de Romanos 8. O grande amor de Deus que vai fazer com que eu não seja apartado desse amor por nada, nem a morte me aparta desse amor. Ora, como é que eu vou responder a isso? Uma vida medíocre? Uma vida pecaminosa? Alheia a Deus? Longe da igreja? Tolice? Loucura isso. Começo de apostasia. E você sabe o que é apostasia, não é? Você sabe, não? Um desvio total da fé, irreversível. Coisa que ninguém mais consegue voltar depois, porque desviou tanto, que já não sabe mais o caminho de volta. Diferente do filho pródigo. Esse já não sabe mais voltar para casa. Começa assim, uma vida medíocre, vazia, fria, desapegada à palavra de Deus. Não aquecida pelo amor de Deus. Textos como esse não aquecem mais o coração. Deus tenha misericórdia de nós.
Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E reaqueça o nosso amor por Ele, nosso apego pela Sua palavra, nosso envolvimento, nosso engajamento com o reino de Deus, com a igreja local, que tanto nos ajuda, trazendo palavras de exortação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Pai, tem misericórdia, Senhor, verdade. Tem misericórdia de nós, pequeno povo, Senhor. Um povo que não tem valor algum. Senhor, somos pecadores miseráveis. Mas, Senhor, pela Tua graça, fomos escolhidos pelo Senhor. Senhor, o Teu amor nos escolheu, sendo quem somos, pecadores miseráveis, ainda assim o Teu amor nos alcançou incondicionalmente, Pai. Eu te peço nessa noite, começando na minha vida, Pai, e também em cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, que o Teu amor reaqueça o nosso amor por Ti, que nós voltemos ao primeiro amor e à prática das primeiras obras, aquecido e incendiado pelo Teu amor. Por favor, Senhor, faz isso na minha vida, nas nossas vidas, Senhor. Faz com que nós tenhamos descanso, alegria, reconhecendo que nada pode nos separar do Teu amor. Mas ao mesmo tempo, faz com que nós sejamos responsáveis e responsivos e ativos, reagentes ao Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, por favor. Ó Espírito Santo, opera nessa semana, começando agora em cada um de nós, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai.